Oi, tudo bem com vocês? Não sei se vai ter alguém olhando, se vai ter alguém vendo, mas eu tô colocando esse canal aqui porque eu sei que tem muitas pessoas que vivem o que eu vivo, é, e eu acho que vai ser legal eu colocar aqui as minhas impressões, as minhas reflexões. Eu sou assim, alguém que vive sozinha há muitos anos, sempre fui sempre fiz as coisas conforme minha necessidade, tá? Me considero uma pessoa corajosa, independente, calma, apesar pragmática, né? Mas calma. Uma pessoa que sabe o que quer, como quer, a hora que quer. E eu acho que é legal eu deixar um depoimento, né? Provavelmente não vai ter ninguém que veja, mas eu acho que vai valer a pena. Se uma pessoa vir esse vídeo ou os outros que eu vou colocar, talvez seja útil, né, para você. Então, do que se trata? É o seguinte, eu nunca tive terapia, eu tenho 66 anos e minha vida começou a, a ficar um pouquinho complicada a partir dos 17 anos. Antes disso, não passava de uma criança pequena, bem cuidada, minha mãe super atenciosa, minha mãe foi só dona de casa, meu pai trabalhava, sustentava a nossa família, ele era corretor e a minha mãe cantarolava enquanto fazia as coisas, ela falava que as filhas dela estavam sendo criadas para serem madames, sabe? Então ela não deixava a gente fazer nada. Então as coisas que a gente fazia porque a gente queria organizar, que ela era uma só para fazer, para cuidar de tanta gente, éramos cinco, né? Minha mãe costurava, cozinhava, lavava, passava, ela fazia absolutamente tudo. Até a roupa de boneca minha mãe fazia. Enfim, então ela acabava ficando sobrecarregada e nós, eu e minha irmã, nós cuidávamos da casa, encerar caixão, passar, tirar poeira, passar óleo nos móveis, essas coisas. Lavar banheiro, minha irmã adorava mexer com água, sabão, essas coisas, né? Então ela cuidava da casa da gente e tal. E aí eu fui crescendo nesse ritmo aí, né? E eu tô contando um pouco da minha história para vocês saberem com quem sou eu, tá? Aí depois eu vou colocar aqui as minhas reflexões, que eu sempre gostei muito de escrever. Eu estudei, eu fiz pedagogia, não concluí, e fiz um curso quando estava na época da Covid, né? Do Covid, que a gente ficou muito preso em casa. Eu fiz um curso de filosofia pela Nova Acrópole, né? Acabei não comprando certificado, porque eu achei que desnecessário, mas eu fiz o curso de filosofia, assisti todas as aulas, enfim. E eu sempre fui reflexiva, naturalmente reflexiva e resiliente também por natureza. E aí o que que acontece? Até os 17 anos, né, quando na verdade a minha família original, meu pai, minha mãe, eu, minha irmã e meu irmão, né, essa era a nossa família, cinco pessoas. Nós fomos morar num determinado endereço e nesse endereço, em, em um ano, toda a família se desfez. O que que eu quero dizer com isso? Minha irmã se casou, meu irmão também casou, foi morar no exterior e eu me casei também. Todos nós nos casamos nesse mesmo endereço, nesse mesmo lugar, apesar de termos morado em vários de endereços diferentes. Por que que isso aconteceu? Porque em setembro meu pai faleceu, ele faleceu, foi uma morte súbita, foi repentina, ele chegou em casa passando, dizendo que estava com a dor no peito e tal, tentou jantar, mas falou que não ia jantar não, então ia deitar. E no que deitou começou a piorar demais, aí nós chamamos meu irmão e um táxi. Chamamos a ambulância, mas a ambulância não chegava. E aí nós acabamos optando por levar ele de táxi. Eu não fui, eu tinha 17 anos nessa época. E meu pai, a última vez que eu vi meu pai com vida, ele estava entrando no táxi, deitando no banco de trás, sentando e se deitando, e meu irmão entrando no banco da frente do carro. Essa é a última imagem que eu tenho de vida, da vida do meu pai com vida. E aí voltamos para casa e tal. Eu já era tarde da noite, né? Meu pai chegou, devia ser umas 8 horas da noite, ficou passando mal. Eu acho que isso devia ser por volta de 11 horas da noite,
alguma coisa assim. Voltamos para casa, deitei e no meio da noite, durante a madrugada, eu acordo com uma choradeira, uns barulhos e tal. E quem estava na minha casa era uma tia, minha tia Bia, irmã do meu pai, e ela estava chorando muito. E aí meu irmão veio, sentou na beira da minha cama, olhou para mim assim e falou assim: o papai se foi, o papai morreu. E ali a nossa vida inteira mudou, né? A vida da gente mudou completamente da água para o vinho. E minha irmã estava grávida e veio, teve o velório, foi sepultado e tal, tudo direitinho. Minha irmã voltou para a terra dela, ela foi morar em Campinas, assim, casou, também muito novinha, ela tá 21 anos. E aí, depois disso, eu não sei, eu não lembro, eu não tenho com precisão o tempo, mas aí minha mãe, ela, ela, ela teve que viajar porque minha irmã, talvez com o choque da morte do meu pai, tá, ela estava grávida de 7 meses, ela acabou perdendo o neném, tendo o neném, como é que chama? Quando nasce antes do tempo, né? Teve um nascimento prematuro, mas acabou perdendo o neném realmente. E a minha mãe foi lá para ficar com ela. Quando minha mãe foi, eu não fui com ela porque eu estudava, eu estava na quarta série ginasial e era o último ano do ginásio. Dali eu iria pro segundo, pro científico, no caso, né? Que era primeiro, segundo, terceiro científico. Então era o meu último ano, então ela achou por bem eu não ir com ela para não perder as aulas, né? E eu fiquei em casa. E nisso eu acabei conhecendo, né? Nesse fiquei em casa, eu estudava no horário vespertino. Entrava às 3 da tarde e saía às 7 horas da noite. Era o horário e voltava para casa. E tinha umas colegas que, num desses dias que eu estava voltando para casa, as minhas colegas me encontram e falam: Ah, Silene, vai ter tá tendo show do Michael Jackson, vamos lá pra gente. Eu falei: Como que a gente vai assistir? Não tem dinheiro para entrar para assistir o show e tal. Ela falou: Não, a gente consegue entrar, a gente vai de penetra. Eu falei: Tá bom, vamos embora. Subi, tirei o uniforme, me troquei e a gente foi até o Maracanã. Eu morava perto do Maracanã nessa época. Nós fomos, mas a gente chegou, o show tinha terminado, então tava um tumulto, um monte de gente indo embora, carro pra lá, carro pra cá. E aí elas falaram: Ah, vamos pra casa de carona. Falei: Pô, tá bom, vamos fazer. Botamos o dedinho ali, para um Fusquinha verde musgo com dois meninos dentro. E aí pediu carona e tal, e aí entramos nesse Fusca, né? Eu fui na parte de trás do carro, o rapaz que estava na frente passou para trás. Resumindo, esse rapaz que passou para trás, veio no carro atrás, ele se tornou meu marido. Ele acabou se tornando meu marido, eu casei virgem, porque a gente, em vez de ir para casa, eles resolveram, as meninas e eles resolveram ir dar uma volta. E nós paramos perto de um quiosque na praia, né? E esse rapaz conversou comigo e tal, e eu falei que não, que eu estava ali com elas, com aquelas meninas, e contei como é que eu tinha ido parar ali naquele lugar, né? E falei que eu na época, eu estudava às 3 horas da tarde, então eu nunca gostei de ser branquinha assim como vocês estão me vendo. Sempre gostei de ser bronzeada, morena. E então eu ia todo dia, eu ia à praia. Eu ficava na praia de tipo de 9 da manhã até as 11 da manhã e voltava para casa para tomar banho, me trocar, almoçar e depois do almoço ir para a escola. Esse era o meu ritmo, era meu cotidiano, meu dia era sempre assim. E aí eu falei: Não, amanhã eu tenho aula, não sei o que, vou para a escola. Aí ele perguntou para mim: Você pode ir? Minto, eu não ia para a escola naquele dia, eu só ia à praia porque era sábado. E aí ele perguntou: Eu posso ir lá na sua casa depois que você vier da praia? Que hora você volta? Eu falei: Eu volto mais 11 horas. Ele falou: Tá bem, pode. E aí ele voltou, e ele queria, lógico, né, com os hormônios ali a todo vapor. E eu, apesar também era menina, mas eu era assim muito leal. Eu era muito disciplinada nas coisas que eu achava certo que tinha que ser feito. E minha mãe falou que mulher casava virgem, e eu não ia casar não virgem. E esse menino tentou de todas as formas, ele estava com 23 anos. Tentava, queria, eu falava: Não, 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 minha mãe não, de jeito nenhum. E minha mãe não estava em casa e eu saía de casa e eu falava: Não, não vai entrar na minha casa. Então a gente saía, ficava andando na praia, ficava passeando de mão dada, parava em praça e ele lá
pelejando e falei, não, eu só vou perder minha virgindade no dia que eu casar, não sei o que. Ele sabia que meu pai tinha morrido, tal, tal, tal. Ele falou, também, então vamos casar. Falei, como assim? Aí ele falou, vou te apresentar minha família. Aí me apresentou a família dele e assim sucedeu. Nós casamos, só que ele tinha um problema sério com álcool e acabou que eu tive sérios problemas nessa relação. Eu amanhã vou colocar outro vídeo, porque como esse é o primeiro vídeo do canal, ele vai ficar muito longo se eu me estender a mais de 10 minutos. Então, eu vou colocar amanhã contando a minha história brevemente, a cada 10 minutos, e aí vocês vão acompanhando, depois eu entro no que o canal vai ser de fato e de verdade, tá bom? Então era isso, fiquem com Deus, um beijo no coração e espero que sejamos amigos. Vocês estão vendo aqui meu escritório. Então aqui atrás é uma cama que eu tinha, mas como eu recebo algumas pessoas, eu prefiro filhos, irmãs, né? Então eu prefiro ter uma cama do que para a pessoa ter conforto. Essa aqui é minha planta querida, amada, essa aqui, né? Nunca deu flor, tem 5 anos. Ela veio para minha casa, era desse tamanho. Então é um lírio da paz, tá? E aqui na frente eu tenho o meu computador. É um computador de mesa, ele é grandão, tem uma tela grande. Por isso que eu estou nessa posição que eu falo com vocês olhando na câmera, mas eu vejo a minha imagem, como é que ela está saindo. E aqui é tudo invertido, na verdade. Esse aqui é meu lado direito, esse aqui é meu lado esquerdo. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, um beijo. Que prazer enorme ter estado aqui e feito isso. Eu estou gostando muito de fazer esse canal aqui, tá bom? Beijão.